Olá pessoal, tudo bem? Professor João Henrique aqui. Nós hoje iremos estudar o assunto de juros simples. Esse assunto aí que faz parte dos estudos da matemática financeira. Só que antes de começarmos a nossa aula de hoje, gostaria de pedir a cada um de vocês que assistem esse vídeo que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal para que a gente possa cada dia fortalecer nosso canal. Vamos à nossa aula. Coloquei aqui, pessoal, uma pequena introdução sobre esse assunto e aí nós vamos fazer aqui uma breve leitura sobre o que nós temos aqui sobre o juro simples. O que é juro simples? O juro simples é um tipo de juro corriqueiro no nosso cotidiano. Quando atrasamos o pagamento de uma conta, por exemplo, é bastante comum a cobrança de juro e multa. E essa cobrança é feita em cima do valor da dívida. Ou seja, quanto maior o seu valor, maior será o juro. Sendo assim, o juro é um valor acrescentado a um capital ao longo do tempo. Muito bem, também coloquei aqui a fórmula do juro, que nós iremos utilizar para calcular aqui o juro simples nas questões. E a fórmula é a seguinte: o juro é igual ao C de capital, que multiplica o I de taxa, taxa percentual, vezes o tempo, tudo isso dividido por 100. Coloquei aqui ao lado o juro, demonstrado aqui pela letra J, o C é o capital, o I será a nossa taxa e o T será o tempo. E aqui também vocês estão observando que eu coloquei um ano comercial, ele tem 360 dias, tá? Uma observação importante. Um ano tem 12 meses, um mês tem 30 dias, uma semana tem 7 dias, um dia 24 horas, uma hora 60 minutos e um minuto 60 segundos. A título de cálculo para o juro simples, é importante considerarmos esses valores da maneira que está aqui, tá? Além disso, também temos aqui o montante, que é calculado pela soma do capital mais o juro, ok? O C de capital e o J de juro. Vamos ver aqui um exemplo. Muito bem, iremos utilizar aqui essa primeira questão como exemplo de como se faz para calcular o juros simples, ok? A questão diz assim: João Paulo realizou um investimento de R$ 1.200 no Banco Walter Ramos, no regime de juros simples, a uma taxa de 2% ao mês. Qual foi o saldo final dessa aplicação feita por João Paulo após um período de 5 meses? Então vamos lá. Primeiramente, nesse tipo de questão, é interessante a gente pegar cada informação que foi fornecida aqui no enunciado da questão. Iremos começar observando que o capital aplicado aqui, ó, foi de R$ 1.200. Além disso, percebemos também que a taxa foi de 2% ao mês. Essa taxa nós iremos calcular utilizando a letra I. Então fica aqui 2% ao mês. A questão diz assim: qual foi o saldo final dessa aplicação? Como a questão fala de saldo final, a questão quer o valor do montante, que será exatamente o capital aplicado mais o juro que foi gerado aqui nessa aplicação. E aqui também fala que o período foi de 5 meses, ou seja, o tempo aqui são 5 meses. Nesse caso, nós iremos utilizar essa fórmulazinha aqui, que é a fórmula do juros simples. Deixa eu colocar aqui esse capital aqui um pouco mais abaixo de R$ 1.200. Muito bem, nós iremos utilizar essa fórmulazinha aqui, que é a fórmula do juros simples, capital que multiplica a taxa vezes o tempo, tudo isso dividido por 100. Então, utilizando essa fórmula, nós iremos calcular os juros, para que a gente possa encontrar o que a questão está pedindo. O juros será igual o capital, que no caso aqui 1.200, que multiplica a taxa, que é de 2%, que multiplica o tempo, que foram 5 meses, tudo isso
dividido por 100. Nesse caso agora, a gente pode fazer um cálculo aqui de simplificação, tá, pessoal? Então, eu posso, por exemplo, cancelar 2 zeros aqui, ó, com 2 zeros aqui. Esse procedimento é possível porque 1.200 está multiplicando o 2, que está multiplicando o 5. Tudo isso está sendo dividido por 100. Então, isso é como se eu tivesse 1.200 dividido por 100, que vai dar exatamente igual a 12, que é esse valor que sobra aqui quando eu corto os 2 zeros em cima e embaixo também. Ok? Então, dando continuidade aqui, nosso cálculo ficará da seguinte maneira. O juros será igual a 12 vezes 2 vezes 5, que dá igual a 10. Logo, o nosso juros será 12 vezes 10, que dá 120. A questão ela pede o saldo final. Observem aqui no enunciado que a questão pede o saldo final. Então, é o montante. Então, eu tenho um montante que é igual ao capital inicial que foi aplicado, que foi de 1.200, mais o valor do juro que foi gerado nesse caso aqui. Então, o saldo final, que no caso é o montante, será a soma de 1.200 com 120, que isso aqui vai dar 1.320. Logo, a nossa resposta se encontra aqui, ó, no item D dessa questão. Vamos para mais uma. A questão 2, nós temos o seguinte. Capital de 100 mil reais aplicado a taxa de juros simples de 20% ao trimestre, ao longo de 15 meses. Rende um total de juros no valor de... Então, nesse caso agora, pessoal, nós vamos novamente utilizar a fórmula do juros simples, que é essa formulazinha aqui, J igual a CIT sobre 100. Tem um detalhe muito importante aqui nessa questão. Quando a questão diz assim, ó, 20% ao trimestre, e o tempo que foi dado aqui na questão está em meses. Então, nesse caso, eu preciso necessariamente deixar a taxa de juro correspondente ao mês. E aqui não está o mês, ela está correspondendo ao trimestre, que são 3 meses. Então, nesse caso, eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte: o 20 eu divido por 3, porque sabemos que trimestre corresponde a 3 meses. Como essa divisão nós sabemos que não é uma divisão exata, eu vou deixar desse jeito que está aqui, em forma de fração, tá? Então, seria 20%, aliás, 20 sobre 3% ao mês. Ok? O tempo aqui que nós temos é de 15 meses. 15 meses. E o valor do capital que foi aplicado são 100 mil reais. Então, nesse caso agora, iremos substituir os valores aqui na fórmula dos juros simples. Então, J é igual ao capital aplicado, que foi de 100 mil reais, que multiplica a taxa, que é de 20 sobre 3, vezes o tempo, que são 15 meses, tudo isso dividido por 100. Então, nesse caso aqui agora, nós podemos novamente efetuar o processo de cancelamento dos zeros aqui para simplificar o nosso cálculo, ok? Então, os juros agora será igual. Conforme nós cortamos aqui esses 2 zeros, o valor que sobrou aqui, ó, corresponde a 1.000. Então, eu tenho 1.000 que multiplica 20 sobre 3 vezes 15. Tudo isso dividido por 1, então o que vai realmente sobrar é isso aqui. Então, considerando agora aqui, ó, o restante do nosso cálculo, nós teremos o juro, que é igual. Esse 15, eu posso dividir ele por esse 3 aqui, para facilitar o nosso cálculo. Tá? Tudo isso está sendo multiplicado, dividido por 3. Então, dividindo 15 pelo 3, vai dar 5. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 100, aliás, 1.000 vezes 20 vezes 20 vezes o 5, que é o resultado da divisão de 15 por 3. Então, vai ficar aqui, ó, 1.000 vezes 20 vezes 5. Logo, o juro aqui será, esse 20 vezes 5 vai dar 100. Então, vai ficar 1.000
1.000 vezes 100, que vai dar 100 mil. Então, o juro aqui é exatamente igual a 100 mil. Essa aqui seria a nossa resposta, que se encontra aqui no item C dessa questão. Na questão 3, nós temos o seguinte. Paulo emprestou R$ 150 a juros simples comerciais, lucrando R$ 42 de juros. Sabendo-se que o prazo de aplicação foi de 120 dias, a taxa de juros mensal aplicada foi de... Detalhe muito importante aqui, pessoal, que nós temos que considerar, é que o tempo que foi dado aqui, ó, está em dias e os juros corresponde ao mês, ó, juros mensal. É importante sempre ressaltar que nós precisamos deixar essas grandezas todas semelhantes, ou seja, se o tempo está em meses, a taxa tem que estar em meses. Se o tempo está em dias, a taxa tem que estar em dias. E assim por diante. Então, considerando aqui que esse tempo está em dias e que nós iremos deixar em meses, então nesse caso aqui, pessoal, 120 dias corresponde, logicamente, a 4 meses, né? Então, sabemos que o mês ele possui 30 dias, então nesse caso o tempo corresponde a 4 meses, ok? Nós iremos utilizar a formulazinha aqui novamente, a formulazinha do juro simples. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para baixo. O tempo está em 4 meses. Muito bem, o juro produzido aí foi de R$ 42. O capital que foi aplicado nessa situação corresponde a R$ 150. E nesse caso, a questão está querendo aqui a taxa de juro. É isso que a questão está querendo. Nesse caso, a taxa de juro corresponde ao valor do I. Iremos novamente utilizar essa formulazinha do juro simples. Substituindo os valores nela, teremos a nossa resposta aqui. Então, o juro, R$ 42 reais. Isso é igual ao capital que foi aplicado, que foi de 150, vezes a taxa, é isso que queremos encontrar, vezes o tempo, que no caso aqui corresponde a 4 meses, tudo isso dividido por 100. Nesse caso aqui, ó, posso cancelar esse zero com o zero que está aqui. E aqui abaixo, pessoal, é como se tivesse o número 1. Eu posso multiplicar os meus pelos extremos aqui, tá? Então, esse 42 multiplicado pelo 10 que sobrou, isso aqui vai dar 420. Isso é igual ao 15 que eu vou multiplicar por 4. 15 vezes 4, 4 vezes 5, dá 20, coloca 0, vai 2, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então fica 60 vezes I, 60I. Então posso aqui novamente, ó, cancelar esse 0 com esse, porque esse 60 vai passar dividindo, tá? Então nesse caso aqui, teremos o I, que é igual a 42, dividido por 6. Então, o I corresponde a 7. Logo, a nossa resposta se encontra aqui no item A dessa questão. Muito bem, aqui na quarta questão nós temos o seguinte. Qual deve ser o capital aplicado a uma taxa de juros simples de 10% ao ano para que, em 6 meses, renda R$ 217,50? Muito bem, nesse caso aqui, nós vamos ter que ter o devido cuidado, como nas questões anteriores. Observem que aqui o tempo está em meses e a taxa está ao ano. Então, nesse caso aqui, nós vamos considerar o seguinte. Sabemos que um ano ele corresponde a 12 meses. Então, se a gente transformar esses 6 meses para anos,
isso corresponde à metade de um ano. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar da seguinte maneira: o tempo será a metade de um ano aqui, ok? Que são, no caso, os 6 meses. E aqui a taxa, nós temos a taxa de 10% ao ano. 10% ao ano. Aqui, os juros que foi gerado, nesse caso, corresponde a R$ 217,50. Então, nesse caso, a questão quer saber o seguinte, ó, qual deve ser o capital. Então, no caso, nós vamos calcular, no caso aqui, o valor do capital, que é o Czinho, né? Então, nós vamos novamente utilizar a fórmula do juros simples para calcular o que a questão está querendo aqui. Então, eu vou substituir o valor do juro aqui, ó, 217,5, que é igual ao capital, é isso que a questão está querendo, capital, vezes a taxa, que no caso aqui é 10%, então vou colocar só o 10, que multiplica o tempo aqui está 1 sobre 2. Tudo isso dividido por 100. Nesse caso aqui agora, pessoal, eu vou fazer aquele processo de cancelamento. Ó, vou cancelar um zero aqui com um zero aqui. Ok? E quando a gente for multiplicar isso aqui, os meios pelos extremos, nós vamos multiplicar 10 por 217,5, que isso aqui vai resultar em 2.175. Tudo isso é igual ao capital sobre 2. Ó. Por quê? Porque esse C vai multiplicar por 1, que vai ficar C, e o 2 eu vou repetir aqui. Então, ficou C sobre 2. Para finalizarmos esse cálculo, novamente eu vou multiplicar aqui, ó, os meios pelos extremos. Logo, nós teremos o seguinte, o capital será igual a 2.175 vezes 2. Então, vai ficar 2.175 multiplicado por 2. 2 vezes 5 vai dar 10, coloca 0, sobe 1. 2 vezes 7, 14, mais 1 vai dar 15, sobe 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. E 2 vezes 2 dá 4. Logo, temos a resposta que o capital corresponde a 4.350. Nossa resposta se encontra aqui, ó, no item A dessa questão. Aqui na questão 5, nós temos o seguinte. Calcular o juros simples, que um capital de R$10.000 rende em 1 ano e meio, aplicada a uma taxa de 6% ao ano. Nesse caso, os juros são de... Questão aqui, nós vamos novamente utilizar a fórmulazinha do juros simples. Iremos anotar aqui as informações que tem na questão. Capital de R$10.000, então vou colocar aqui capital, são R$10.000. Rende em 1 ano e meio. Pessoal, posso colocar o tempo aqui correspondendo a 1,5 anos. Ok? Se é 1 ano e meio, corresponde a 1,5 anos. Seria 1 ano mais a metade de outro. Então, seria 1 mais 0,5, que logo vai dar 1,5 anos. Ok? A taxa de 6% ao ano. Então, nesse caso, o I corresponde a 6% ao ano. E aí a questão está querendo aqui que a gente calcule os juros. Então, vamos substituir os valores. O juros será igual ao capital, que são R$10.000, vezes a taxa, que são 6%, multiplicado pelo tempo, que será de 1,5. Tudo isso dividido por 100. Novamente, eu vou aplicar aqui o processo de simplificação. Vamos cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Nesse caso agora, eu vou multiplicar o 100 que sobrou aqui, ó, pelo 6, que isso vai dar 600. E esse 600 nós vamos multiplicar pelo 1,5. Então, vamos efetuar esse cálculo aqui. 600 multiplicado por 1,5.
5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 6 dá 30, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 6 dá 6. Vamos somar isso aqui agora. 0, 0, 0, 6 com 3 vai dar 9. Tem uma vírgula aqui, né? Nós vamos deslocar essa vírgula uma vez para cá. Então, quer dizer que os juros aqui obtido foi de R$ 900. Então, a nossa resposta se encontra aqui no item D dessa questão.